Eu acredito que vocês estavam um pouquinho ansiosos pela aula de hoje. Boa noite, Bárbara. Né? Porque eu fiz a propaganda que eu iria falar sobre o tema que eu acredito ser o tema que vai cair na prova. Pois bem, então vamos lá, não vamos nos alongar para termos tempos de conversar bastante, de discutir bastante, porque hoje eu quero ouvir muito vocês. Ver, né? Ouvir de uma forma diferenciada. Só me digam aí, o tamanho do slide na tela tá bom para vocês? Dá para visualizar? Sim. O áudio tá ok? Sim. Qualquer probleminha, só informar, pode ligar o microfone ou colocar aí no chat. Então vamos lá. Não tem ninguém novo aqui, né? Que necessite uma apresentação. Então nós vamos pular. Diz que eu tentando ler o. Tem sim, Luiz. Só um minutinho. Deixa eu aumentar aqui para. É porque. Tá bom? Ou mais um pouco? Diga aí. Ótimo. Então bora lá. Não necessitamos de apresentações, porque nós somos conhecidos. Então, nós estamos hoje na nossa quinta aula do intensivão. Nós já falamos de vários possíveis temas dentro de outros eixos temáticos. E hoje nós vamos falar do eixo temático educação, certo? Aí quando eu falo assim, gente, é a minha aposta para o Enem, para o tema deste ano, eu acredito que vai estar dentro do eixo temático educação. Aí você vai pensar assim, professora, a senhora e mais, vamos dizer assim, a senhora e a metade do Brasil está cogitando esse tema, né? Dentro dessa área de vestibular, de redação e tudo mais. Porém, por quê? Porque é um tema que realmente está em grande evidência, que recebeu um grande destaque ao longo de todo esse ano de 2020 e ao longo desses últimos anos. E aí são duas questões. Nós podemos, eu acredito fortemente que vai cair um tema desse eixo, da área da educação. A questão é só como isso vai ser cobrado, o que especificamente vai ser cobrado. Porque como a gente já falou, eu tenho o eixo que é um grande, né, um espaço grande, ele é amplo, ele cabe aqui dentro vários assuntos específicos. E aí a gente só precisa saber qual vai ser a especificidade. Mas é o que eu disse para vocês. Se eu estudo o eixo, se eu conheço um pouquinho de tudo que tem aqui dentro, qualquer um dos temas específicos que possam cair ou aparecer lá na minha prova, eu vou conseguir falar alguma coisa sobre ele, eu vou conseguir argumentar, certo? Aí a Bárbara fala assim, professora, parece muito suspeito, porque, vamos dizer, usar aquela expressão, tá muito na cara, né? O MEC tá postando direto, o INEP postou. Será que vai ser? Eu acredito que sim. Talvez não seja esse tema que está tão na nossa cara, tão em ênfase assim, mas vai ser algo bem próximo dele, algo bem pertinho dessa temática que nós vamos conseguir relacionar tranquilamente. Então, eu coloquei aqui para vocês, de todas as edições do Enem, nós tivemos dois temas dentro do eixo temático educação, bem especificamente dentro desse eixo. Em 2006, o tema da redação foi o poder de transformação da leitura. Um tema muito bom, muito fácil de escrever. Se fosse uma temática envolvendo leitura esse ano também, é uma das opções, a gente vai falar um pouquinho. É um tema tranquilo de desenvolver. Inclusive, vocês, né, meus alunos, já fizeram uma redação com a temática de leitura esse ano, né? Então, não seria algo tão difícil. Sim, Fabi, nós vamos falar de tudo dentro desse eixo de educação que pode cair.
E o analfabetismo funcional e o total é uma possibilidade também. Também pode ter essa abordagem mais específica ou mais ampla, Helena. Nós vamos chegar ali na frente, nós vamos discutindo essas especificidades. É leitura, mas é leitura no geral ou é leitura infantil? Ou é literatura infantil? Aí a gente vai entender o que pode aparecer dentro da prova. Depois de 2006, gravando, Luiz, eu estou gravando no OBS, tá? Depois de 2006, em 2017, apareceu aqui a temática Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Uma temática bem específica. Dentro do eixo educação, sim, formação educacional, mas restringiu bastante, centrou-se ali em um público específico, em um grupo específico, que no caso foi os surdos. E a gente sabe que na época houve muito questionário no sentido de que será que os alunos do ensino médio teriam preparo para debater tal tema? E a gente sabe que foi difícil para muitos, para a maioria é verdade, mas alguns, né, não me lembro exatamente quantas notas mil nós tivemos em 2017, mas elas existiram, então foi possível para alguns também. Foi um tema bem específico. E eu até acredito, eu vou comentar amanhã com vocês, que se de repente o MEC não quiser ficar tão na cara e quiser dar uma desviada, assim, no sentido de não ficar tão explícito, eu acho que ele pode puxar esse ano, eu acho. Não é a minha aposta inicial, não é a minha aposta principal. Mas assim, se eu for pensar fora da linha, eu acho que talvez ele pode colocar alguma coisa de inclusão de autistas, tá? Pode ser no sentido geral, inclusão na sociedade de forma geral, ou pode ser mais específico sobre a formação educacional, sobre a inclusão educacional dos autistas. Nós sabemos que recentemente, né, eu acho que agora 2020, 2019, foi reformulado o plano de atendimento às pessoas com espectro do autismo. Existe um trabalho, uma visibilidade que foi dada maior para esse público, para essas pessoas. Então, de repente, se for para sair dessa rota de estar muito explícito, pode aparecer esse grupo específico, certo? Mas vamos às apostas iniciais. Deixa eu ver. Possíveis temas. Se vocês prestarem atenção, nós temos muitos possíveis temas. Professora, assim é fácil, porque a senhora coloca um monte de coisa, então é muito fácil algum desses aí aparecer. Não, gente, na verdade nós temos, acho que 4 grandes temas. As outras formas aqui são só maneiras diferentes de apresentar o mesmo assunto, a mesma temática na prova de vocês. Então, o primeiro que eu coloquei aqui é evasão escolar em questão no Brasil, tá? Ano passado, esse tema apareceu também como um possível tema. E eu lembro que eu cheguei até a dar uma aula falando, eu tenho até um material que eu vou divulgar para vocês, vou colocar lá no grupo do Telegram e vou colocar no grupo de vocês também, uns slides só sobre evasão escolar, trazendo referencial teórico, trazendo repertório, pesquisa, dados, né, citações sobre essa temática. Por que essa temática, professora? Porque a evasão escolar, ela aumentou muito no Brasil. Houve uma pesquisa, um balanço feito em 2018 e ficou provado que a evasão ela aumentou numa quantidade assim significante. E se nós estamos, se um país tem aquela ideia de sempre investir em educação, o que se espera? Que a evasão escolar diminua. E o que aconteceu foi o contrário. E aí nós temos várias coisas para observar dentro desse tema. Quais são os fatores que fazem a evasão aumentar, ou que faz um aluno evadir da escola? Quais os índices? Qual a consequência da evasão escolar para a educação brasileira, para a sociedade? Isso influencia na formação do profissional que está indo para o mercado de trabalho, que no caso é um profissional que vai sem uma formação básica, sem um ensino básico. A evasão acontece principalmente no ensino médio.
E aí nós sabemos por quê, porque é a etapa da educação que o aluno já está na fase da adolescência, entrando na vida adulta, ele precisa trabalhar muitas vezes, ele quer independência, as condições de estrutura da escola, a educação oferecida, o modelo de educação oferecido em muitas escolas não é atrativo, e aí nós temos diversos fatores que contribuem para a evasão escolar no Brasil. E aí eu coloquei aqui para vocês, ó, entre parênteses, os desafios, porque a gente sabe que o tema ele tem toda uma construção. Aí pode, de repente, pode aparecer na redação de vocês caminhos para combater a evasão escolar no Brasil, ou pode aparecer evasão escolar em questão no Brasil, desafios da evasão. E aí, qualquer coisa que vai centrar nessa temática de evasão escolar. Lembrando que evasão escolar é o quê? O que é evasão escolar, gente? Vocês sabem disso. Eu pergunto porque quando eu dei a aula sobre essa temática no passado, eu vi alunos que confundiram. Então, evasão escolar é o abandono, é não frequentar mais. O aluno ele inicia o ano letivo, mas ele não conclui esse ano letivo, tá? É diferente daquela pessoa, por exemplo, que nunca estudou, é uma situação totalmente diferente. A evasão escolar, o índice de evasão escolar, eles fazem essa medição por ano. Então, por exemplo, na escola tal, qual foi o índice de evasão escolar de 2020? Por exemplo, então, quantos alunos iniciaram o ano letivo, mas não concluíram? A gente fala o famoso desistiu, o aluno desistiu. Então, ele não conclui, ele não continua o ano letivo, ele não continua os seus estudos, certo? Isso é mais frequente no ensino médio. Agora, na pandemia, houve um crescimento de 30%. Perfeito, Daniel. Como eu havia dito, é claro que é mais frequente, o índice é muito maior no ensino médio. Até mesmo porque a evasão escolar não é tão grande no ensino fundamental 1 e fundamental 2. Primeiro porque ali a criança, o aluno ainda está sob a tutela dos pais. E nós temos aquela cultura da maioria das pessoas saberem da importância da educação, de colocar o filho na escola. Segundo, porque muitos projetos do governo, né, projetos assistenciais, dependem da frequência escolar. Então, o aluno tem que estar na escola para ter direito. E aí isso também acaba contribuindo para que esse aluno não abandone, para que o pai não tire e coloque o menino de repente para trabalhar, para fazer outra coisa. Então, assim, no ensino médio é disparado. O índice de evasão escolar é muito maior. Isso, Mauro, por exemplo, o Bolsa Família. Os pais obrigam crianças a ir, daí quando entram no ensino médio elas ficam rebeldes, tem aquela ideia de independência, de já saber o que quer. Isso a gente percebe não só na questão da evasão, vocês podem perceber que o aluno de Fundamental 1 e 2, o cuidado, a preocupação dos pais, assim, vamos dizer, no geral, é maior. O pai ainda vai às reuniões, vai até a escola para saber como o filho está. Parece que quando o aluno chega no ensino médio, muitos pais esquecem desse acompanhamento que é tão importante. Talvez até mais, porque a adolescência é uma fase de muitos conflitos. E aí os pais deixam de ir até a escola, de participar das reuniões, e tudo isso contribui, tá? O Daniel colocou algo aí e é verdade. De repente, se cai essa temática, eu já posso vir com a atualização, tá? Com a atualização com o contexto atual. Em que sentido? A pandemia, ela tem um impacto, ela teve um impacto muito forte nessa questão da evasão. Vocês podem pensar no aluno que iniciou o ano letivo de 2020 e não está concluindo junto com vocês, tá? Por quê? Por todas essas questões que o ensino remoto, a aula online, a pandemia, todos esses fatores que cada um enfrentou. Mas, assim, muitos alunos acabaram evadindo da escola. Aconteceu com vocês, da rede federal, vocês sabem de alunos que não conseguiram conciliar tudo isso e evadiram. E aí, imaginem se na rede federal teve um número, né, significativo de evasões, imagine na rede estadual, tá? Assim, eu digo por participar. Então, assim, o número de evasão é muito grande.
Claro que tem alunos que a gente não sabe aonde eles estão, porque depois que começou a pandemia, não se teve contato, não consegue o contato com o aluno. E muitos deles já disseram, professor, eu vou deixar para o ano que vem, eu vou tentar depois, eu não vou conseguir. Então, assim, a evasão ela aumentou muito nesse cenário pandêmico, certo? Então, é um possível tema. E isso, Fabi, tem a questão do trabalho. A questão do trabalho, eu acho que é um dos pontos, um dos fatores mais fortes para a evasão escolar. Quando o aluno chega no ensino médio, ele se vê muito tentado pela necessidade a começar a trabalhar. E aí, alguns tentam conciliar e acabam não conseguindo e pelo meio do caminho deixam a escola. E outros não têm nem essa possibilidade de tentar conciliar. Eles escolhem mesmo entre trabalhar e estudar e acabam optando por necessidade, na grande maioria das vezes, pelo trabalho, certo? Então, esse é um possível tema que, se aparecer na prova de vocês, vocês tirarão de letra, porque é tranquilo. Uma colega que estuda no Castelo Branco disse que muitos saíram para poder trabalhar. Gente, é uma quantidade absurda assim, do tanto de aluno que parou de fazer atividade, parou de fazer tudo, porque está trabalhando. Falei, não, professora, eu estou trabalhando. E aí, simplesmente deixou. Isso é muito preocupante, gente, muito, porque pense no reflexo disso daqui a alguns anos, tanto na vida pessoal dessa pessoa, quanto na sociedade. Porque se ele não conclui o ensino médio, a formação dele vai para um nível menor. A possibilidade dele entrar no nível superior não acontece. Aí a gente sabe que quando eu tenho nível superior, eu tenho pessoas que estão se qualificando para o mercado de trabalho. Consequentemente, isso vai interferir lá no meu cenário econômico mais um pouquinho na frente, certo? Se torna marginalizado. A chance, e isso é muito grande, Luiz, de se tornar marginalizado. A gente sabe que esse marginalizado é no sentido mesmo de estar à margem da sociedade, sem oportunidades. E isso, a falta de métodos e ferramentas para contrapor esse cenário, para tentar reverter. Então, assim, vocês podem pensar em muitas possibilidades para essa temática, ok? Nosso segundo tema seria desafios da educação à distância. Outro tema, assim, que eu vou chamar de geral, é a EAD. A questão da EAD pode aparecer de várias formas também como tema na redação. Pode falar dos desafios da educação à distância, que vocês sabem mais do que ninguém, que são inúmeros. Pode aparecer sobre os impactos, igual o tema que está abaixo, a educação à distância e os impactos na sociedade brasileira do século XXI. De que forma essa educação à distância tem impactado na sociedade? É uma forma. A EAD e a democratização do ensino superior. Aí aqui, se cair algo nesse sentido, opa, tá bem delimitado. Eu vou falar de EAD e eu vou falar de EAD no superior. Aí aqui não cabe exemplo de que na pandemia milhares de alunos, né, não conseguiram realizar as atividades. Não cabe, porque eu estou falando, você tem que se referir ao nível superior, tá bom? Porque vocês sabem que o acesso ao nível superior, ele se tornou bem maior nos últimos anos, por causa da educação à distância, também por causa de vários programas como ProUni, FIES, né, SISU, e por causa da possibilidade da educação à distância, porque muitos cursos são ofertados de modo online, e aí aumenta essa possibilidade da pessoa estudar, de conciliar trabalho com estudo, de fazer um curso que de repente não tem na sua região, não tem na sua cidade. Então tem que ficar bem atento para a delimitação do tema. Pode aparecer geral, educação à distância num sentido geral, para todos os níveis de ensino. Nós sabemos que existe um projeto já de lei para que educação à distância inicie no ensino fundamental 2. Ensino fundamental 2, gente, é do 6º ao 9º ano, tá? Então, que para que algumas disciplinas já sejam trabalhadas de modo à distância, de modo EAD. Então, assim, pode aparecer amplo ou pode aparecer mais restrito, igual o terceiro tópico aqui dentro de EAD, que se refere especificamente ao ensino superior. Mas será que o governo vai acatar as propostas de intervenção? Eric, possivelmente não, né?
Mas assim, qual é a tua função enquanto aluno? É mostrar que você é capaz, enquanto cidadão, de pensar em algo para resolver, ou para ajudar, ou para amenizar essa problemática, tá? A gente sabe que já tem o quê? Muitos anos que muitas propostas boas são dadas nessas redações. Mas colocar em prática aí já é outra história. É como se fosse aquela ideia. Aí já não é com vocês se vão colocar em prática ou não. Você vai sugerir, tá? Provavelmente não. Esse é um tema muito especulado pela mídia já. É um tema bem especulado. Mas pode aparecer, Daniel, com um viés positivo, tá? Trazendo assim os benefícios da educação à distância no Brasil, e aí você vai ter que falar e abordar isso. Pode trazer, igual esse último aqui, ó, a importância da educação à distância para o desenvolvimento educacional nacional. Esse é um tema aqui que já te direciona a falar os pontos positivos desse tópico, certo? Então ele já te direcionou aí. Não te dá tanto, você pode argumentar de uma boa forma e conseguir apresentar dentro dele, de repente, o lado negativo? Pode. Mas ele já te direcionou para que a sua abordagem seja uma abordagem mais positiva desse tópico dentro da educação. Olha, benefícios, Helena. A acessibilidade, assim, não a acessibilidade, a facilitação do acesso ao nível superior, por exemplo, é um benefício. É igual eu falei agora, muitas pessoas não tinham oportunidade de cursar um nível superior porque as cidades, principalmente no interior, não tinha estrutura. E aí, com a educação à distância, vem a possibilidade de cursar uma faculdade, uma licenciatura, um bacharelado numa área que não tem na tua região. Então, é uma forma positiva. Essa democratização, tornar mais acessível, mais possível para a maioria dos brasileiros, né? Agora, eu vejo mais pontos, não vou dizer que mais pontos negativos, mas eu vejo muitos pontos negativos, porque a gente sabe que a qualidade cai bastante. Depende muito, é verdade. Tem aquela história, quando o aluno é bom, ele estuda, ele faz. Tem muitas plataformas de universidades excelentes que cobram realmente, que exigem, assim como tem muita universidade online que oferta esses cursos EAD, que a gente chama daquele curso meia boca, que é um curso assim muito abaixo, que o nível dos alunos sai muito abaixo, a questão da interação do professor-aluno é muito ruim, acaba que isso influencia na formação, no conhecimento, na criticidade desse aluno. Então, assim, tem muitos pontos negativos, é verdade. De repente, essa EAD pode ser reformulada, repensada. Outro ponto positivo, a quantidade de cursos online que estão disponíveis para que a pessoa possa se capacitar. Vocês sabem, por exemplo, aquelas horas que vocês precisam ter para completar? Se você vai na internet, tem plataformas como o Mock, que se escreve assim, que eu acho que vocês conhecem, que é uma plataforma que oferta diversos cursos. Então, o aluno entra, se inscreve, faz o curso e já sai com o seu certificado. Isso é qualificação. Então, isso é um ponto positivo. Então, EAD pode aparecer sobre os desafios do EAD, a educação à distância no século XXI, pode aparecer sobre a democratização da EAD, né? A EAD é a democratização do ensino superior, ou seja, a EAD tornou mais fácil o acesso ao nível superior, pode aparecer algo nesse sentido. A importância da educação à distância para o desenvolvimento da educação brasileira, qualquer uma dessas formas. EAD é muito mais difícil que presencial, porque o aluno tem que se esforçar muito mais. Exatamente, Mauro. Para que tenha uma qualidade na formação, o aluno precisa se dedicar muito, muito mesmo. Eu fiz um curso EAD, a minha licenciatura em pedagogia, na verdade não é EAD, é o chamado semipresencial, que é metade online e metade presencial. Mas assim, a universidade que eu fiz, ela realmente exige muito. Você tem muita atividade, muita coisa para entregar. As provas não são só questões objetivas, você tem que produzir, tem que escrever. Então, assim, acaba exigindo um pouco mais. Eu achei que a formação foi muito boa, não deixou a desejar, certo? Helena, existe repertório para EAD? Existe repertório para tudo, Helena. A gente pode falar da universidade. Deixa eu colocar bem aqui a sigla para vocês.
Só que maiúsculo, tá, gente? Da Universidade Aberta do Brasil, que é uma plataforma que oferece cursos para formação. Tu pode falar dessas plataformas de ensino que oferecem cursos de formação, de preparação. Isso é um repertório sociocultural. Tu pode falar da quantidade de universidades, de polos que abriram recentemente no Brasil e como isso aumentou o acesso ao nível superior. Isso é repertório sociocultural. Então, todas essas informações são repertórios. A gente poderia citar a falta de acesso à internet no Brasil. Com a pandemia, tem dado em todo lugar. Tem dado em todo lugar falando qual a porcentagem do brasileiro sem acesso. Isso é um dos temas que eu coloquei aqui para a gente discutir já já, Juan. Lembrando que quando nós falamos do eixo científico-social, nós falamos sobre a questão do acesso à internet, né? Um dos nossos temas era a inclusão digital. E pode aparecer esse tema em uma junção com o eixo educacional, trazendo essa questão do acesso, da inclusão digital voltado realmente para a educação. Eu coloquei mais ali na frente para vocês. Professor, eu vi algumas pessoas apostando sobre alfabetização também, porque ultimamente o MEC está apresentando alguns projetos sobre. Nós vamos falar dele, bebê, daqui a pouquinho, é só ter calma. Temas, chegamos no que a Jennifer acabou de falar. Outros temas dentro desse campo, dessa área da educação. Desafios para o combate do analfabetismo total e funcional no Brasil. Esse aqui ainda não é o da Jennifer, é o do analfabetismo. Nós não vamos confundir esse tema de alfabetização com analfabetismo. É claro que estão interligados, unidos, mas aqui a temática eu vou falar de analfabetismo, que o índice ainda, ele é um índice pequeno se eu olhar para o número, mas quando esse número é representado em quantidade de pessoas é muito grande. No Brasil, o índice de analfabetismo está em torno de 6, alguma coisa. Só que em pessoas significa mais de 11 milhões de pessoas são analfabetas no Brasil. Então, é um problema histórico, não é de agora, não é recente, tem todo um contexto, mas que ainda persiste, que já deveria ter sido resolvido, mas ele persiste na nossa sociedade. Dá sim para fazer alusão, Luiz. Esse tema dá para fazer muita alusão histórica, isso, tem muitas questões. Por isso que eu não trouxe tantos exemplos de repertórios para vocês, porque o eixo educação ele é muito amplo. Então, tu pode usar muitas coisas e focar e direcionar para a tua temática. Assim, as possibilidades são inúmeras. Então, eu quero só dentro desse tema aqui, ó, tem tratando de analfabetismo total e funcional, ou pode aparecer, ó, alternativas para reduzir o analfabetismo funcional no Brasil. Gente, vamos só diferenciar. Quem sabe o que é analfabetismo total ou absoluto? E o que é o analfabetismo funcional? Vocês já têm esses conceitos separados, distintos na mente de vocês? Olha, um dado importante. Sim, ótimo. Beleza. O analfabeto total ou absoluto é aquele que não decodifica, que não lê nada, que não escreve nada. Ele não consegue ler o próprio nome, ele não consegue escrever o próprio nome. Ele é zerado no conhecimento de decodificar, né? Que decodificar é diferente de ler. Decodificar é eu olhar ali, eu saber juntar as letrinhas, formar as sílabas e ler a palavra, né? E falar a palavra, oralizar. A leitura, ela traz consigo a ideia de interpretar, de compreender. Então, o analfabeto total ou absoluto, ele não consegue nem decodificar, nem fazer essa junção das sílabas, das letras para poder formar as palavras. O analfabeto funcional, e aí quando a gente fala de analfabetismo funcional, os dados são absurdos. Trata-se do quê? O analfabeto funcional é aquele que sabe decodificar, ou seja, ele consegue juntar as letras, formar as sílabas
e oralizar as palavras. Ele consegue fazer isso, mas ele não consegue interpretar. Sentenças curtas, frases curtas, textos pequenos, ele consegue. Mas quando se parte para um texto um pouco maior, para algo mais elaborado, ele não consegue interpretar. É aquela pessoa que leu e chegou lá no final, não entendeu nada, tá? Mas ele não entendeu nada, não é porque o texto é difícil, não, é porque ele não conseguiu interpretar mesmo, ele não conseguiu ali juntar, tirar uma informação, tá? Eu lembro que uma professora chamou minha turma disso na quarta série. O que ela quis dizer, Luiz? Que vocês sabiam ler, mas vocês não sabiam interpretar o que vocês liam. Foi isso que ela quis dizer, certo? É algo elaborado estilo Enem. Eu me sinto um analfabeto funcional no Enem. Às vezes, né, é tão complexo que a gente fala assim, meu Deus, será que eu fui realmente alfabetizado? Mas essa é a diferença entre o analfabetismo total e o funcional. O funcional é gigantesco no Brasil. Nós tiramos um pouquinho aí pelas pesquisas, pelos aqueles dados que saem no final, o índice de desenvolvimento em língua portuguesa, em matemática, sempre sai todos os anos essas pesquisas, e aí sai lá quantas pessoas não conseguem ler e interpretar, por exemplo. Então, são analfabetos funcionais. Professora, eu coloco um filme sobre esse tema na introdução, no desenvolvimento, como repertório, posso colocar um livro? Pode. É muito bom colocar no filme, já para poder puxar a ideia do tema. Eu acho bem bacana colocar o filme, a série, já na introdução, tá? Pode usar tranquilamente. Eu tenho algumas opções para vocês, eu vou colocar lá no final. Aí sim, depois que nós falamos aqui do analfabetismo que pode aparecer, tá? Nós vamos falar de um possível tema que é o tema alfabetização. Gente, depois que eu disser todos esses, eu vou falar para vocês qual que eu acho que vai ser, tá? Específico assim, olha. Por exemplo, entre EAD, evasão, analfabetismo e alfabetização, e o outro que vem, leitura, qual que a senhora acha, tá? Eu vou falar isso para vocês. Nesse caso, o analfabeto total são pessoas mais velhas que na época de infância delas não tiveram educação. Ou existe analfabeto mais jovem na nossa atualidade? Com certeza existe, Bárbara. Desde que essa pessoa nunca tenha frequentado uma escola, por exemplo, ela pode ser um analfabeto. Eu não posso afirmar que todas as pessoas que são analfabetas totais são pessoas, né, por causa do contexto histórico de alguns anos atrás. Não. Se eu tenho alguém, por exemplo, que hoje vive em condição de trabalho escravo, que nunca foi à escola, nunca teve a oportunidade de estudar, essa pessoa é uma pessoa analfabeta. É mais raro? Sim, é verdade. Você pode afirmar o quê, por exemplo? Que a maioria, grande parte das pessoas que são analfabetas totais são pessoas mais velhas. Aí você explica o porquê. Mas afirmar que todas as pessoas que são analfabetas totais são mais velhas, isso aí eu não posso fazer, tá? Nordeste, interiorzão do Pará e região norte, infelizmente isso ainda existe muito, é verdade, tá? Pode ser como tema a inclusão digital também, pode aparecer, Luiz. Esse tema é muito ligado ao do ano de 2019, do analfabetismo. 2019 foi o quê? Qual foi? 2019 não foi... Qual foi o tema de 2019, gente? Do cinema? Não, acredito que não. O analfabetismo dá para você ir por eixos bem diferentes. É porque como tá, né, como virou o ano e ainda não teve a prova, eu dá um bug, né, na cabeça às vezes. Então, outra possibilidade de tema, Jennifer, desafios na alfabetização infantil. Aí aqui sim a gente chega no tema da alfabetização. E olha que tá delimitado, tá? Alfabetização infantil. Por quê? Se eu tenho um adulto que é analfabeto, eu posso alfabetizá-lo. E aí, de repente, pode aparecer a alfabetização no geral, que eu acho muito difícil, mas pode aparecer também a alfabetização específica para o nível infantil. Por quê? Porque isso impacta na educação como geral. A gente sabe que quando o aluno chega lá no ensino médio, no Fundamental 2, com muita dificuldade de leitura, de interpretação de texto, isso é um reflexo da sua
alfabetização, tá? Então, por que é importante investir na alfabetização infantil? Um dos motivos é esse, pelo desenvolvimento. Aquela pessoa que lê, só que devagar e com dificuldade, entraria em qual? Funcional, tá? Se ele lê, se ele decodifica, ele é um analfabeto funcional. Professora, ele só assina o nome dele, ele só sabe assinar o nome dele, ele só consegue ler e reconhecer o nome dele, é um analfabeto funcional, tá? A importância da alfabetização infantil no Brasil pode cair, e aí é bem possível por conta da quantidade de programas e projetos que o governo tem desenvolvido em cima dessa temática, tá? Ou pode aparecer alternativas para melhorar a alfabetização no Brasil, ou pode aparecer algo mais específico que vai exigir do aluno um conhecimento maior. A importância do Plano Nacional de Alfabetização para melhorar a educação no Brasil. O governo lançou um plano este ano de alfabetização. Por isso que tem tantos projetos, tantas ações, porque foi feito um plano, existe um decreto. Eu não coloquei no slide, mas vou colocar o número bem aqui para vocês. É 9.760. Opa, não está digitando. 9.765. É o número do decreto que vai reger aí o Plano Nacional de Alfabetização, tá? Então, esse é um tema, gente, muito, muito possível. Outro, alfabetização de modo geral, ou tem algum grupo específico. Pode aparecer a alfabetização infantil ou no geral, mas o mais provável, gente, porque quando a gente fala de alfabetização, a ideia é trabalhar inicialmente com infantil. A gente pensa no infantil, porque é o público destinado a isso. Quando eu já penso na alfabetização de um adulto, por exemplo, eu já estou indo lá para a EJA, para a etapa inicial da EJA. É uma pessoa que deveria ter sido alfabetizada e por algum motivo não foi. Então, eu acredito que vai cair específico a alfabetização infantil, certo? Ou então pode aparecer a importância da alfabetização para as crianças nas séries iniciais, que é a mesma coisa, tá bom? Outra temática, a importância da literacia familiar em debate no Brasil, ou pode aparecer a palavra desafios, né? Tanto faz, mas falar de literacia familiar, aqui também já é um pouco mais específico. Nós já trabalhamos sobre literacia familiar. Tem alguém aqui que não saiba o que é literacia familiar? Esse é um tema que está ligado à alfabetização, que você pode falar da alfabetização e tudo mais, e ele é bem importante, mas aí você vai focar nessa questão da literacia familiar. Quem sabe o que é, coloca aí, por favor. Dou-lhe uma. Eu sei, mas eu não sei. É incentivo à leitura? Sim. É incentivo à leitura na infância. O quanto é importante a família incentivar a leitura na infância. A leitura, ler com os filhos, ler para os filhos, estimular esse hábito de ler. Isso é literacia familiar. E o governo tem um projeto específico para isso, tá bom? Outro tema, o problema da falta de incentivo à leitura no Brasil. E aqui já pode aparecer, ó, geral, a falta de incentivo à leitura. Isso, Mauro, nós vamos falar do Conta Pra Mim. A falta de incentivo à leitura. Professora, caiu lá em 2006 o tema de leitura. Será que poderia cair de novo? Talvez. E aí, se cair a falta de incentivo à leitura, é bom que é ampla. E você pode abordar todas as idades, todos os públicos, pensar em várias propostas, em várias situações, certo? Pode focar e falar em um parágrafo, de repente, do incentivo da leitura na infância, o quanto é importante. Pode, em outro, abordar no contexto geral para a formação. E aí você pode traçar o seu projeto de texto abordando de várias formas. É um tema bem amplo mesmo. Coloquei aqui abaixo, separadinho, outros temas que, de repente, já que se eles quiserem não ser tão óbvios, de repente pode delimitar mais um pouco, mas ficar dentro desse eixo educacional. Que é aqui, ó, o histórico desafio de valorizar o professor no Brasil. Acho difícil, né? Um pouquinho, porque dá muita margem pro aluno, para a pessoa criticar o governo, mas ao mesmo tempo tem ainda a possibilidade do governo colocar o tema de uma forma que você tenha que falar do que foi feito de positivo, porque o governo tem alguns programas recentes sobre valorização.
voltados para o professor da educação infantil. Mas tem, eu vou mostrar para vocês. Alternativas para melhorar o sistema educacional no Brasil. Se cair esse tema aqui, gente, é só pegar a sua caneta e ser feliz, tá bom? Por quê? Porque ele é amplo. E aí você pode abordar diversas coisas. Olha, nesse tema eu posso falar, se ele quer alternativas para melhorar, eu posso falar em investimento em alfabetização infantil, posso falar em investimento na tentativa de erradicar, de acabar com o analfabetismo, posso falar na questão do EAD, posso falar de inclusão digital, posso falar de muitas coisas mesmo. Posso abordar diversos assuntos, porque eu estou falando no sentido geral. O que pode ser feito para melhorar o sistema educacional? E aí, aqui, qual é o cuidado? Quando é muito amplo assim, eu tenho que ter o cuidado de saber o que eu vou... Eu vou escolher 2 argumentos e vou argumentar, desenvolver o meu texto em cima desses 2, para eu não querer falar de tudo, tá bom? Coloquei desafios para a inclusão digital dos alunos brasileiros. Coloquei como asterisco aqui a formação de professores. Isso, Gabriel, eu vi algumas coisas não dos gêmeos, que eu não tive tempo, não tenho tempo de acompanhar. Mas eu estava pesquisando o site do MEC e tal, essas coisas. E por isso que eu coloquei aqui para vocês essa questão de valorizar o professor, porque eu vi algumas coisas que de repente pode acontecer, tá bom? Então, voltando aqui, desafios para a inclusão digital dos alunos brasileiros. Aí é um tema que mexeria com o lado científico, tecnológico e ao mesmo tempo com o eixo educação. E aí falaria de inclusão digital e aqui está especificando dos alunos, aí a gente estaria dentro desse contexto educacional. E aí vocês poderiam trazer essa questão da pandemia, como mostrou a dificuldade de um ensino que necessite dos meios digitais, aí por causa do acesso à internet, da desigualdade social e de N fatores. Então, poderia ser um tema também que iria delimitar um pouco mais. E eu coloquei abaixo desafios para a democratização do acesso à internet aos alunos brasileiros, que fica mais ou menos nessa mesma ideia. Professora, a inclusão digital e a formação de professores em áreas específicas está previsto na BNCC, não é? Sim. Mas como vai ser isso se nem todos têm acesso à internet? Pois é um problema. Que se eu preciso garantir isso, essa formação, essa inclusão digital, primeiro eu preciso garantir internet. Porque como é que eu vou garantir uma inclusão digital sem o acesso à internet? É uma questão a se pensar, certo? Coloquei aqui para vocês, para nós discutirmos, aí eu quero ouvir muito eles que lutem para dar internet para geral. É uma possibilidade, né? Eu coloquei aqui alguns projetos do governo para vocês terem uma noção de por que esses temas estão aí entre os mais cogitados. O governo tem um programa que se chama Tempo de Aprender, ou ABC, que significa alfabetização baseada na ciência. Não sei se talvez vocês já ouviram com certeza falar de Paulo Freire. O nosso modelo educacional, a educação brasileira, ela evoluiu, ela cresceu em cima dos ensinamentos de Paulo Freire. E aqui agora eu não vou puxar a sardinha para nenhum lado. Eu tenho a minha convicção e a minha ideologia de educação. Mas por que eu vou falar isso de vocês? Para vocês entenderem por que esse termo baseado na ciência. Então, o que nós temos de alfabetização hoje no Brasil é baseado em Paulo Freire, nos seus estudos, nas suas pesquisas, no seu direcionamento. Esse programa do governo vem apresentar um novo método de alfabetização. E ele quer implantar esse método no Brasil todo. E para isso tem várias ações. Por isso foi criado o Plano Nacional de Educação, por isso foi criado diversos projetos, porque eles querem agora trabalhar a alfabetização baseada na ciência, tá bom? Então, esse é um dos programas, Tempo de Aprender. E esse programa, olha a questão, esse programa é o que, professor, especificamente? Ele fornece cursos de capacitação para professores da educação infantil. Então, os professores têm a oportunidade de fazer esse curso, de aprender esse novo método e tudo mais, para poder aplicar com os seus alunos. Então, aqui já é algo voltado para o professor, mas onde o foco é
alcançar o objetivo que, no caso, o aluno, certo? Então, eu coloquei um resuminho dele aqui, ó. Essa notícia é atual, tá? Esse 11 de janeiro foi anteontem. Nesta segunda-feira, 11 de janeiro, começaram as aulas do curso online Alfabetização baseada na ciência, uma ação do Ministério da Educação executada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoas, que é a CAPES, em conjunto com a Secretaria de Alfabetização. Oferecer de forma gratuita e com certificação oficial um curso de alta qualidade com padrão internacional é mais um exemplo do compromisso do governo federal com a valorização dos profissionais da área de educação, responsáveis pela melhoria da qualidade do ensino no Brasil. Que lindo, né, gente? Pois é, bonito demais. Então, aqui eu tenho uma ação do governo, um projeto do governo, que visa alcançar o seu objetivo de melhorar a alfabetização, e para isso ele está investindo em formação de professor, que é o agente que está ali em contato direto com o aluno, ok? Um dos programas ABC. Então, de repente, tu pode usar a citação desse programa, falar dele dentro da tua redação de alguma forma, se encaixar lá com o seu tema. Aqui está o tempo de aprender. Eu tirei esse print aqui da tela do site do MEC, tá bom? Lá no site do MEC é bom vocês entrarem, darem uma olhadinha. Tem todos os programas atuais e tal. E aqui fala um pouquinho, ó, que é destinado para professor que está dando aula para primeiro e segundo ano do ensino fundamental, da rede pública, municipal e tarará e tudo mais. Daniel, não posso te falar da prática porque é um programa novo. Então, tipo, as aulas começaram dia 11. Eles já vinham divulgando há algum tempo, mas as aulas começaram dia 11. Eu acredito que eles irão realmente colocar em prática porque eles defendem esse novo método de alfabetização, tá? Inclusive, eu vi um tema, uma temática que aparecia assim: a importância de ter um método específico de alfabetização para o desenvolvimento da educação brasileira. Por que eu não trouxe esse para vocês? Porque eu acho que seria muito injusto pensando no número do todo dos alunos, porque quantas pessoas nunca nem ouviram falar isso? Não tem acesso à educação, à internet, né? Para poder ter essas informações. Porque, por exemplo, essa informação aí não é uma informação que você vê na televisão, que é um veículo onde a maioria tem acesso. Então, eu acredito que eles não demilitariam tanto em falar desse método específico, tá? Mas acredito muito que eles podem bater na tecla da alfabetização. Poderia ser a alfabetização de crianças autistas. Bárbara, poderia, mas aí seria muito difícil, viu? Porque eu não vejo nada específico assim de pensar no repertório agora para te dar para colocar ali na alfabetização de crianças autistas. Seria muito difícil mesmo. Talvez falar da inclusão de autistas no sentido geral aí mais fácil, porque é direito, está garantido em lei, que todo cidadão com qualquer tipo de deficiência tem que estar no ensino regular, não é para ir para uma escola separada, não. Tem que estar no ensino regular e tudo mais, tem o direito, todos os seus direitos assegurados. Eu acredito assim que assim seria, né, interessante. O projeto Juquinha depende de como tu iria abordar, mas o projeto Juquinha, ele tem, claro, a parte de alfabetização e tal, mas ele vai trabalhar também com a parte vai trabalhar com a parte motora, vai trabalhar com a parte física também, da deficiência física dos alunos que estudam lá, tá? Outro. Também dentro dessa temática de alfabetização, o governo comprou um aplicativo, um programinha, que se chama Grafogame, que vem de grafar, de escrever, de falar. Então, é um aplicativo que não foi criado no Brasil, ele já é utilizado por vários países, tá? Ele é internacional e o Brasil comprou. É um aplicativo para criança, a criança mesmo, ela brincando, jogando, ela vai aprendendo a ler. Então, assim, é bem interessante. Não precisa, você baixa e depois para acessar, não precisa de internet. Ele tem todos os recursos lá offline, então, assim, é muito interessante. Aí eu tirei um print. Eu lembrei, eu estava fazendo os slides, aí eu lembrei daquele meme. Tem o prints para mostrar para vocês. Tudo isso aqui é print, tá? Para mostrar como tá muito em evidência, tá bom? Então, eu tirei lá do site do MEC. Aí tá aqui, ó, Grafogame. Mais de 300 mil downloads em apenas 2 meses. E vários outros posts falando, tá, sobre esse aplicativo. Bem interessante.
Eu fiquei até curiosa, depois eu vou baixar, tenho provas. Depois eu vou baixar para ver se é realmente bom, legal. Acredito que sim, porque é algo que já é utilizado em outros países, tá? Outra coisa de alfabetização, de novo, outro print. Esse print não é de hoje, mas sempre tô olhando. Opa, voltou? Ou tá ruim ainda meu áudio? Melhorou, tá. Luiz, de repente tu pode usar lá para o teu desenvolvimento, falar que já existem diversos projetos, diversas ações nesse sentido de aprimorar, de desenvolver, de melhorar e citar, né? De repente tu pode falar em que é necessário tornar mais conhecido, tornar. Aí eu penso assim, olha, é muito legal, gente, que legal, um aplicativo para ajudar a criança a ler. E olha, ele se eu não me engano, eu estava lendo, ele é para crianças de 4 a 9 anos, conseguem utilizar ele sozinho. Se for um pouquinho menor, vai precisar ok. Vai precisar da ajuda do professor ou do pai. Mas eu penso, é muito bacana. E as milhares de crianças que não têm um celular para poder baixar e utilizar? Eu posso pensar em, de repente, em argumentar lá e falar em tornar isso mais acessível. De que forma? Né? Aí o governo tem que pensar de que forma isso pode ser mais acessível. Se nós estivéssemos em tempos normais, poderia pensar em destinar nos laboratórios de informática das escolas momentos para os alunos, né, estarem acessando, utilizando e tal, pensar em algum projeto que. Mas eu tenho que pensar muito em como isso vai chegar. Criar não é o difícil nesse assunto. O difícil é fazer com que as pessoas tenham alcance, consigam acessar e utilizar, tá? Tem muitas ferramentas no mundo virtual. Só falta mais propaganda pelo governo para tomar esses produtos mais populares. Exatamente, mais propaganda e mais do que propaganda, ação para tornar isso possível, para que seja possível as pessoas acessarem, tá? Isso é o ponto crucial. Ou, Luiz, se tu não usar no desenvolvimento, tu pode lá na tua intervenção pensar em ver você aqui nessa temática é fácil porque tu não precisa pensar em algo extraordinário para a alfabetização. Tu pode criar uma proposta, uma intervenção em cima do que já existe, falando como o governo poderia tornar isso mais acessível, porque já existem muitas ferramentas. A questão agora é fazer chegar até as pessoas. Parceria entre governo e empresas nacionais para fornecimento de dispositivos? Pode ser, pode acontecer também. O outro aqui fala assim, ó, Política Nacional de Alfabetização reúne ações para todo o território brasileiro. O Brasil vai em frente. Eu até anotei para vocês, gente, o nome do lema dessa campanha geral de alfabetização do Plano Nacional. É alfabetização acima de tudo, tá? É o plano, é o lema, é o slogan dessa campanha. Então aqui eu sei que não vai dar para vocês lerem, assim talvez aí na tela de vocês, mas depois com o slide vai abrir, vai conseguir ver. Eles colocam todas as ações, vou tentar para eu ler para vocês, que foram feitas nesse sentido da educação, tá? Da alfabetização. A alfabetização baseada na ciência, que é o programa ABC, que eu já falei para vocês. Programa Conta para mim, que o Mário já comentou e nós vamos falar dele já já. Programa Tempo de Aprender, quando ele disponibiliza a formação para os professores. Programa do Gramafone, que é esse aqui do lado do aplicativo, tá? Então é uma possibilidade. Deixa eu só diminuir aqui de novo a tela. Aí, aqui tá. Deixa eu só ver um negócio aqui, gente. Tá ótimo. Sei que não tivesse. Beleza. Então vamos continuar. Depois do tempo de aprender, depois do grafogame, eu falo gramafone, mas é grafogame. Depois desse cartaz aí, né, anunciando as ações, eu vim falar para vocês desse programinha que eu acredito que já é conhecido, porque esse eu já vi comercial na televisão, tá? Conta para mim, esse é um programa de literacia familiar. Lembra da literacia? Família, atuando na questão do incentivo à leitura. Então, Conta para mim é um programa do governo
que incentiva e ensina os pais, as pessoas ali do convívio da criança, a contarem histórias, a narrar, a contarem histórias, a cantarem histórias. Tem uma participação do Toquinho, o compositor, que ele canta dentro desse programa aí. Você entra no programa na internet, tem canções, tem histórias de Monteiro Lobato sendo narradas pelo Toquinho, tem fábulas sendo narradas para a criança entrar lá e ouvir. Então é um programa que se preocupa com a literacia, lembrou do Trovadores? Que se preocupa com a literacia familiar, com a ideia de incentivar a leitura dentro de casa e que esse incentivo parta da família. E aí o que é interessante desse projeto? Porque ele ensina os pais a fazer isso. Tem uma cartilha, tem uma coleção de livros digitais que os pais podem ler para os filhos. Tem muitas ações, é um projeto bem interessante. O nome desse moço aqui, dessa coisinha fofa, é o Tito, tá? Ele é isso, já colocou esse, ele é o mascote da campanha. Tanto que na página do MEC no Instagram, tem naquela lá onde fica aquelas bolinhas que eu não vou lembrar o nome, mas vocês sabem, tem lá TBT Tito, né? Na verdade é o TBT do Tito. Então, tudo que vai acontecendo desse projeto, eles colocam lá. É um projeto bem interessante. Coloquei aqui para vocês também do Conta para mim, também é uma propaganda aqui, ó, um anúncio do governo federal. A educação básica é a nossa garantia do futuro da nossa nação. É a garantia do futuro da nossa nação. Aí o que eles fizeram? Conta pra mim tem o quê? Tem 30 vídeos de fábulas e canções interpretadas por Toquinho, 40 livros digitais com contos, cantigas e poemas e brincadeiras para as crianças. No programa Tempo de Aprender, 3 milhões de acesso, mais de 250 mil inscritos e de pré-escola foi distribuído livro didático para criança entre 4 e 5 anos. Então, no dia 25 de agosto, Dia Nacional da Educação Infantil, eles divulgaram as ações voltadas para a educação infantil, certo? Outros prints de outras temáticas dentro da educação, tá? Existe um programa também do governo federal que se chama Novos Caminhos, tá? Esse Novos Caminhos é para capacitar professores que vão atuar na área da educação profissional e tecnológica. Então, mais uma vez, a gente vê alguma coisa voltada para capacitação de professores. É um programa que vale a pena você entrar lá e conferir. No dia do leitor, 7 de janeiro deste ano, aí eles postaram isso aqui, ó, na página. 7 de janeiro, dia do leitor, e colocaram aqui todos os programas que o governo tem desenvolvido. O Conta Pra Mim, o Tempo de Aprender e o Grafogame. Aí, mais uma vez aqui eu tenho o Tempo de Aprender. Eu não vou conseguir ler, deixa eu ampliar para vocês, mas ele vai falar da valorização de professores também, tá bom? Ele fala aqui, ó, a prática da produção. Esse eu achei interessante, por isso que eu dei print, agora que eu lembrei. É um programa de capacitação de professores na produção de texto. Então, eles vão capacitar os professores na produção de texto para poder esse professor trabalhar na educação infantil. Então, a visão aqui é a produção de texto. Eu achei bem interessante também, capacitação e valorização de professor. Então, vejam como a gente tem aqui, né? A gente tem muitos indícios de que realmente pode ser algo nesse sentido. E aí aqui ficou sozinho, mas eu achei interessante, tá? Colocar para vocês. Eu acho que é de hoje esse print também que eu tirei, do story de hoje. Eles colocaram alunos conectados, mais de 95 mil chips entregues, tá? E aqui entra essa questão da acessibilidade, do acesso à internet, tarará. Então, ele colocou aqui como algo que foi feito para tentar amenizar este impacto. É claro que a gente sabe que é válido entregar o chip, sim, mas e o aluno que não tem o celular? Como é que fica? Tá bom? Beleza? Ano passado, já que o tema foi cinema, o MEC postou muita coisa sobre o assunto, deixando muito claro. Não teve muita coisa, Helena. Não postou muita coisa sobre o assunto. Na verdade, você teve que procurar ali nas entrelinhas. Ele fez uma postagem assim dessas fazendo uma referência a um programa, tá?
que saiu vídeo no canal sobre. Ele fez uma postagenzinha sobre isso e aí as pessoas pegaram, tá bom? Se vocês perguntassem, professora, e aí, como é que a senhora acha de tudo isso daí? Então agora vai o meu spoiler. Eu acredito muito que vai cair algo sobre alfabetização, especificamente alfabetização, certo? Eu vejo assim que tudo que o governo tem feito é com foco na alfabetização. Então, o Conta para mim, para auxiliar na alfabetização. O Grafogame, para auxiliar na alfabetização. O Tempo de Aprender, para auxiliar na alfabetização. Então, assim, eu vejo muitas ações voltadas para isso. Então, assim, se eu fosse fazer uma aposta, se eu tivesse uma ficha só, eu apostaria nisso. Pode ser que apareça assim, ou pode ser, de repente, a importância da leitura na alfabetização. Aí, perfeito, que tu pega o Conta pra mim, junta ali a literatura, a leitura e faz uma coisa bem legal. Alfabetização de estudantes com deficiência visual. A Bárbara só pensa em tema muito difícil. Bárbara, se cair esse tema, é respirar fundo e ir pro texto motivador para tirar de lá. Porque o que vocês têm assim de dados que na hora tu consiga pensar sobre isso? Eu já disse, eu não tenho nem roupa para isso. É mais difícil, é muito específico, tá? Ela tá no nível, né, hard, mas nem pensar em acontecer. Torço para que não seja um tema tão mirabolante. Mauro, eu acho que não vai ser. Eu acho que não. Aí já respondi, então vamos seguir. Aqui eu coloquei algumas informações, coisas que eu achei assim mais interessante sobre alguns desses temas. Então, de alfabetização, uma notícia nova, um repertório que seria bom, é que 4 alunas da USP criaram um aplicativo para alfabetização. E elas ganharam uma feira internacional como o melhor projeto. Então, muito legal. Aqui eu coloquei a matéria para vocês lerem depois. Então, o projeto do aplicativo é direcionado para pessoas que podem ler sentenças curtas, escrever o próprio nome, mas não são capazes de ler livros, tá? Então, pode ajudar ali pode ajudar o analfabeto funcional, aquele que consegue ler um pouquinho, mas não consegue ler um texto muito longo. A solução também pode ser útil para quem é completamente analfabeto, ou seja, que não conseguem ler isso. Então, é um aplicativo que foi criado, tá bom? Por 4 estudantes da USP. Outra coisa, 5 desafios nessa questão de alfabetização. Até então, não existem livros que são áudios, verdade. É o audiolivro que chama, né? O audiobook, alguma coisa assim. Não se tem muitos dados sobre a alfabetização no Brasil. A última pesquisa feita assim, em massa foi em 2016. Então, os dados que nós usamos como parâmetros para a alfabetização são os dados ainda de 2016. Tem uma outra pesquisa mais específica, mas no geral, algo mais amplo foi feito em 2016. A questão da alfabetização adequada, que é aquela questão de ser mal alfabetizado, é um grande problema. Muitos dos nossos alunos são mal alfabetizados. E aí eles vão seguindo nas séries, mas seguem com deficiências de interpretação de texto, não só nessa questão quando eu falo da alfabetização, vocês não precisam pensar só na questão do ler e escrever, tá? Vocês podem pensar aqui também nas operações básicas, tá bom? O aluno que não sabe somar, diminuir, esses quesitos também entram, essas coisas básicas também entram, tá bom? Então, a alfabetização inadequada, ela não é adequada para a série. Muitos alunos vão passando sem ter uma formação adequada. E aqui mostra que em 2016, menos da metade dos estudantes do terceiro ano do ensino fundamental alcançaram os níveis de proficiências de leitura e de matemática. Ou seja, no terceiro ano, a competência que ele tinha que ter em leitura, né, e em matemática, eles não tinham. Então, é um número bem expressivo, quase metade dos alunos. Impacto da desigualdade social. Nós sabemos que esses problemas de alfabetização, os problemas que existem, né, dentro desse campo, e os problemas de analfabetismo, eles atingem, não vou dizer que 100%, porque a gente tem que ter muito cuidado, mas majoritariamente a população que tem menos oportunidade, a população que vive em uma condição de vida
mais difícil, as classes C, as classes D, a população menos favorecida do país, que é quem tem mais dificuldade de acessar a educação e de ter acesso à educação de qualidade. Disparidade regional, outro problema quando a gente fala de alfabetização. Vou dar um exemplo para vocês. Nós, região norte, estamos lá no finalzinho do ranking quando comparados com o Brasil, em níveis de leitura, de proficiência, de matemática e tudo mais. Então, existe uma diferença regional nessa alfabetização, nessa formação muito grande. Isso é um problema. Distorção entre idade e série. Nós temos muitos alunos que deveriam estar em uma série maior e não estão. É aquela questão que o aluno atrasado, que ele não está na série correspondente para a sua idade, tá bom? São alguns dos fatores que influenciam. Analfabetismo, eu já falei para vocês sobre a questão do que é o analfabeto total e o funcional. E aqui tem alguns dados, ó. Já falei desse dado para vocês dos 11 milhões, é um dado atual. E eu tenho aqui ó, um dado interessante, que ele fala, ó, o analfabetismo no Brasil é histórico, cultural e vergonhoso, levando em consideração que, de acordo com o IBGE, 70%, olha, misericórdia, isso é uma vergonha, 70% da população brasileira é analfabeta funcional, ou seja, tem diploma, mas tem dificuldade para decodificar aquilo que lê, tá? Então, isso é extremamente ruim para o nosso Brasil. 70, né, gente? E aí, você faz parte desses 70%? Principais fatores do analfabetismo. O que leva a esse índice de analfabetismo? Evasão escolar, que nós já falamos, preconceito, aí vai entrar também aqui a questão da desigualdade social, isso também vai contribuir para o analfabetismo. Muitas pessoas que tentam retomar a alfabetização, já mais velhos, enfrentam não só dificuldades de aprendizado, mas também o preconceito de terceiros, que geram constrangimento, motivação. É aquela vergonha, tem até um ditado popular que diz assim, que papagaio velho não aprende a falar. Então, as pessoas que passaram dessa fase de alfabetização, que já estão na idade adulta, muitas ainda têm aquela vergonha de voltar para a escola para aprender a ler e a escrever. O EJA é uma conquista muito grande, que na verdade o correto é falar a EJA, porque é a educação de jovens e adultos. É uma conquista muito grande. Inclusive, foi por meio dela que nós conseguimos diminuir bastante os índices do analfabetismo no Brasil, certo? Falta de estrutura também contribui para o analfabetismo. Quantas escolas não têm o mínimo de estrutura? E aí o aluno acaba se desmotivando e deixando de lado. Isso acontece muito. Filmes e séries. Para tudo isso daqui eu não coloquei separado. Eu coloquei alguns exemplos aqui porque vocês podem associar em várias dessas temáticas. Central do Brasil, para essa questão do analfabetismo, não sei se vocês já assistiram, provavelmente sim, porque é um filme antigo, né? A verba do EJA é menor de todas as etapas de ensino do nosso país, da EJA. Eu não sei te afirmar, Juan, isso, não sei qual é o repasse. Ah, pronto, ele está afirmando, é a menor, beleza. Então já é algo que posso pensar lá numa proposta de intervenção, de repente, nesse analfabetismo. Então, o filme central do Brasil, né, a estrela aqui, a personagem principal é a Fernanda Montenegro, e ela retrata uma senhora, eu não vou lembrar o nome dela, não sei se é Rita, mas eu não vou lembrar com certeza, então não vou afirmar, que ela fica na central do Brasil escrevendo cartas para pessoas, né? E eu também vi essa referência, Daniel, quando eu estava pesquisando. E ela escreve, Rita, pronto. Ela escreve cartas para as pessoas que as pessoas são analfabetas, não sabem escrever, e ela acaba escrevendo essas cartas para tentar contato com parentes, familiares distantes. Aí tem todo o contexto da história do filme, mas é interessante para você retratar. De repente começar lá na tua introdução, trazendo essa referência bem interessante. Outra referência que eu sou apaixonada e amo, a N, né? Livro, tanto o livro ou a série. Aqui você pode usar a N para falar da questão do analfabetismo, quando você lembra da cena do Gerry, que é o amigo, né, que é o rapaz que trabalha na fazenda deles, que não sabia ler, que não podia porque ele trabalhava, então ele não tinha tem todo o contexto da época, mas você pode fazer aquela alusão,
né, de como igual a ele, análogo à ficção, né, semelhante à ficção, tal. Aí você traz essa ideia de que a situação dele é a situação de muitos analfabetos no Brasil, que não podem estudar, que não têm essa oportunidade, porque precisam trabalhar. Então tem a questão do GRI, que posso abordar lá dentro do analfabetismo, e tem a questão da N na série toda, o tanto que ela é apaixonada pela leitura. Então se a temática envolver leitura, sobre a importância, sobre tudo que ela pode desenvolver e como ela contribui para o senso crítico, para a criatividade, para a emancipação, para a imaginação, aí a gente pode usar a N como um referencial. O Menino que Descobriu o Vento também. Deixa eu ver o que foi que a Fabi disse aqui em cima. Também tem o Cortiço, não lembro o nome da personagem, era a Pombinha quem escrevia para eles. É verdade, a Pombinha escrevia cartas no Cortiço. E aí tem todo aquele contexto, as pessoas que viviam uma situação muito difícil, a desigualdade social, então saber ler e escrever era algo que nem fazia parte da realidade daquelas pessoas. Capitão Fantástico, tem um que nós assistimos muito, alguém sabe? Não sei qual vocês estão falando, lembrei do Mundo da Leitura, programa que passava na TV Futura, pronto, pode fazer também. Coração de Tinta também. Tem outro livro, livro é filme. Não vou lembrar o nome, mas é muito interessante. Ele se torna um médico. É baseado numa história real. Não vou lembrar o nome, mas ele, se alguém sabe, ele. Isso, olha que alusão. Olha, vocês estão desviando meu pensamento, mas olha que alusão legal do Daniel. Posso fazer alusão da cena lá que o Chaves está lendo, a forma como ele lê. Ele é um exemplo típico ali de uma pessoa que tem uma dificuldade de leitura muito grande, analfabeto funcional, tá? É bem bacana, seria uma alusão muito interessante, tá bom? E o que eu ia falar, tem um filme de ele se torna médico, mas a mãe dele era analfabeta e em uma das casas que ela trabalhava, ela tinha uma biblioteca muito bonita do patrão dela. E aí ela começa a estimular a leitura. Ela fazia o filho dela ler 2 livros por semana. E ele se tornou um médico neurocirurgião, assim, respeitadíssimo. Eu não vou lembrar o nome específico, tá? Mas é um filme muito bom. O Contador de Histórias, eu não conheço, mas eu encontrei ele dentro do repertório das sugestões de filmes que abordam essa temática da questão da alfabetização. É um rapaz que vai ser alfabetizado por uma professora francesa e vai mudar a vida dele por conta disso. Não posso dizer mais porque eu não conheço. E aquela série da Globo que aí a gente pode usar em diversas situações para falar de infraestrutura, de valorização, para falar da questão da evasão, de várias outras coisas, porque tem muitos episódios que se chama Segunda Chamada, tá? É bem interessante, tá bom? É bem interessante mesmo de utilizar, certo? Eu coloquei essas opções. Eu ia dizer para vocês agora, isso, Mãos Talentosas, isso mesmo, Helena, Mãos Talentosas. Tem a história de Santos Dumont, ele teve o sonho de voar inspirado em um livro, pronto. E eu ia pedir para vocês trazerem repertórios, mas aí ótimo que vocês já estão fazendo isso. A série Todo Mundo Odeia o Chris pode citar sobre várias questões escolares. Analfabetismo tem uma cena em que a Rochelle participa de uma feira e ela reclama de um garoto que está lendo com dificuldade. Isso, pode sim. Então, assim, tem muitas possibilidades. Por isso que eu não trouxe tantas, porque de repente é uma série que o assunto não é esse, mas uma cena, um episódio aborda e eu posso trazer isso para dentro da minha redação. Tá? Uma série, uma novela, seja o que for. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Pronto, por aqui é isso. Minha aposta, alfabetização, tá? Querem falar mais alguma coisa, perguntar, tirar alguma dúvida? Eu vou dar só um recadinho sobre a nossa aula de amanhã para nós finalizarmos. Aí o que você vai fazer agora? Você vai correr e pesquisar repertórios, mais coisas para usar sobre isso. Eu vou disponibilizar um slide sobre evasão escolar e outro sobre a importância da leitura, tá bom? Vocês podem utilizar. Aqui eu já coloquei algumas coisas sobre analfabetismo e sobre alfabetização. Bem-vindo a Marli, eu acho que é Gomonte. Prof, é o nome do filme do médico. Ah, é? Não, mas esse aqui, Daniel, era o Mãos Talentosas mesmo. O filme. Talvez seja a história parecida, mas eu vi era Mãos Talentosas. Eu lembro quando a Helena colocou, eu lembrei do nome. Perguntas? Sim ou não?
Dúvidas? Sim ou não? Digam lá. Vou deixar para amanhã. Gente, ótimo. Sobre amanhã. Professora, amanhã é aula de novo. Amanhã nós vamos fazer um bate-papo. Eu vou dar as dicas finais. Vou falar um pouquinho daquelas partes da redação. Não vou me aprofundar em mostrar para vocês tipo de introdução. Não. Nós vamos só retomar o projeto, a quantidade de parágrafos, quantidade de linhas, o que tem que ter na intervenção, o que eu posso usar na intervenção. Vou falar para vocês disso aqui, ó. Eu não vou dizer o que é hoje, vou falar só amanhã. Vocês já conhecem? Acho que sim, vocês estão estudando muito, vocês sabem o que é isso, né? Vou falar disso amanhã, tá bom? Para ajudar vocês com a proposta de intervenção. E vamos finalizar. Fazer as dicas finais. De repente ver se sai mais algum spoiler amanhã. E aí nós vamos fazer uma retomada, só lembrar o que foi que a gente viu de possível tema para a redação. Então é uma aula mais leve a de amanhã, mas bem importante também para você fechar tudo, tirar aquela sua dúvida ainda final. Professora, na hora do vamos ver, na prova do Enem, a senhora recomenda começar com a redação? Eu recomendo. A primeira, o que eu recomendo? Ah, muito bom, Mauro. Agora que eu lembrei, amanhã eu vou ensinar para vocês a dica de como agir na hora da redação, tá? Vou dar uma dica de ouro. Dei para os meninos do ano passado, tá bom? Mas só vou dar essa dica para vocês amanhã, tá? Mas adiantando assim, eu indico sim, começar pela redação. Depende de duas situações. Peguei o meu caderninho de questões, tarará, tá aqui. Procurei logo a redação. Não fique desesperado, porque a pessoa... na minha prova não veio redação, fica tão nervoso que nem conta, né? Vai estar lá no final do caderno de linguagens. Então, depois das questões de códigos e linguagens, vai estar a tua redação, mais ou menos lá para o meio da prova. Abriu, olhou lá embaixo, vai ter os textos motivadores, olhou lá embaixo naquele comando, agora, a partir do seu... Olhe o tema. Pronto. A importância da alfabetização para a melhora da educação no Brasil. Pronto. Achei o tema. Isso aqui eu sei. Então, eu posso pensar em fazer as questões. Ou eu sei, já está tudo aqui para eu não esquecer nada. Eu vou logo fazer. Ou pelo menos o meu projeto de texto para eu anotar aqui o que eu vou usar de argumento e tal. Abrir, não sei, aí eu vou para as questões. Porque eu vou ficar, por mais que tu esteja concentrado nas questões, mas o teu cérebro está processando. A gente tem essa habilidade, tá? Eita, aí tu vai começar, porque aí quando você tem, porque tu não vai perder um tempão. O que eu vou, meu Deus, eu não sei nada. O que eu vou falar? Esse tempo que tu tá aqui, tu tá resolvendo as questões da prova, tá bom? E aí depois, eu não recomendo, já tô dando spoiler de amanhã, mas não recomendo jamais deixar a redação pro final. Ou você faz no início, ou você faz no meio, tá bom? Porque no final o tempo voa, você fica nervoso, você erra, rasura, não dá tempo de terminar e aí não é legal, tá? Beleza? Isso aí, Daniel. Sabe quando tu lava a louça e surge uma ideia para tal problema? É isso. Então, aproveitem esse momento agora para ir pesquisar. Vão lá no Instagram do MEC, no Instagram do INEP, vão dar uma olhadinha. Vão sempre estar buscando repertórios para que vocês possam utilizar, tá bom? Não tenham aquele medo, eu não tenho repertório. Gente, todos nós temos repertórios. Nós vivemos em sociedade, então nós temos um repertório sociocultural, tá bom? Alguma pergunta? Se vocês fossem um pouquinho mais velhos, eu ia fazer assim, ó, cruze, 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 tchau. Mas vocês não vão pegar essa referência porque não é do tempo de vocês, tá? Certo? Fechou? Fechou? Olha as dicas. Então, deixa eu parar a nossa gravação.